Obrigado. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Sras. e Srs. Deputados, caro público que nos assiste em casa, se há coisa em que todos temos que estar de acordo, ou deveríamos estar, é porque os tempos que vivemos são tempos que se revestem de uma gravidade tal a que nenhum de nós vai ficar indiferente. As consequências sanitárias, económicas e sociais, fruto da pandemia que ganhou expressão no mundo a partir de março, todos temos que reconhecer se são de proporções ainda difíceis de avaliar. Todos deveríamos ter bem presente que aquilo que já começamos a enfrentar é a mais grave crise económica desde as grandes guerras do século XX e será quão mais grave quanto mais tempo se demorar a ter o controle da situação. A parte da economia que se perdeu e ainda se irá perder este ano consumirá os últimos anos de crescimento porque todos nós, famílias, empresas e entidades públicas, lutamos todos os dias desde há muito tempo. Basta apenas o que se perdeu e o respectivo ajustamento dessa perda, para que seja claro que quem ainda não está a sentir o reflexo desta crise, infelizmente não tardará até que lhe bata à porta. Vivemos um tempo de solidariedade, em que todos temos de estar preparados para auxiliar o próximo. Vivemos o tempo da economia solidária. Mas esta solidariedade de que falo não é uma solidariedade estéril. É solidariedade que tornará possível que, quanto melhor estivermos no final desta crise, mais rapidamente recuperaremos. Assim, entendemos que a ação política é primordial para dar este sinal, que a ação política deve ser o exemplo de uma forma solidária de devolver à sociedade, numa altura em que esta mais precisa, da parte do esforço com que todos contribuímos nos anos anteriores. Assim, o orçamento que somos chamados a votar não é o nosso orçamento. Um orçamento que encara o momento que vivemos como um acontecimento lateral, um orçamento que de contingente pouco tem, não pode ser encarado como um orçamento certo para enfrentar lado a lado com os vimaranenses os difíceis tempos que temos pela frente. Aos vimaranenses são pedidos todos os grandes esforços sob a forma de impostos, receita municipal que tem origem no trabalho de famílias e empresas e que todos os anos é aplicado de acordo com aquilo que o governo municipal entende. É assim o funcionamento da gestão da coisa pública e é assim o funcionamento da democracia. Contudo, apresentar um orçamento para 2021, tomando o ano que se avizinha como apenas mais um ano, como outro qualquer, não é apenas imprudente, como é injusto para os contribuintes. Por isso, a seu tempo, o PSD alertou para a necessidade de se encarar 2021 como um ano extraordinário, pondo as famílias e as empresas no centro da ação. Por um momento, colocarmos de lado que é ano de eleições, mudar o foco das inaugurações e do botão para as pessoas. As infraestruturas com impacto na economia e na qualidade de vida das pessoas serão fundamentais para a retoma, sim, mas é ainda mais necessário que as famílias e empresas estejam em condições para fazer o bom uso delas. Entendemos no PSD que a autarquia deve garantir que fará o seu esforço no próximo ano, para que famílias e empresas tenham mais capacidade financeira do seu lado para atravessar esta crise. E por isso, dentre outras propostas, defendemos redução do IMI, redução da derrama e aplicar de um ponto percentual da participação variável do município em sede de IRS. Estas medidas visam, pela parte do município, fazer a sua parte, na solidariedade que se impõe estender a quem, com o seu esforço do seu trabalho, tem feito estes orçamentos possíveis e dotar famílias e empresas de mais capacidade para fazer a ponte sobre esta tormenta e preservar ao máximo famílias e empresas até que a pandemia seja ultrapassada. É o tempo de tudo fazer para conservar a maior extensão do tecido económico com responsabilidade de quem entende que também o município tem os seus compromissos correntes a que tem de ocorrer. Por isso, as medidas que propusemos em tempo útil têm menor impacto para a gestão autárquica do que a sua disponibilização para as famílias e empresas. Isto é, aquilo que propusemos em sede de impostos, mas também de iniciativas diretas de apoio ao comércio, ao desporto e às juntas de freguesia, têm, em nosso entender, um benefício mais do que proporcional à sua redução no orçamento corrente. Estas medidas que propusemos seriam apenas suportadas pelo aumento da despesa corrente do orçamento para 2021. Aliás, a opção por prosseguir o plano de investimentos como se nada fosse é apenas e só política, numa altura em que todos entendem que, por momentos, salvo obras vitais e que já tardam há anos, como o acesso à autoestrada em Silvares e obras equiparadas, podem e devem fazer um compasso com o centro desta vez voltado, um compasso de espera com o centro desta vez voltado para as pessoas. Há muitos anos advogamos nesta casa, quando ainda os orçamentos definiam terceirização da economia local, a reindustrialização do tecido económico local, com enfoque no valor acrescentado. Anos mais tarde vieram dar-nos razão. Há anos que chamamos a atenção para a necessidade de captar investimento direto do exterior, por forma a aproveitarmos um bom momento da economia local que permitisse diversificar a composição da nossa economia, tornando-a mais resiliente a choques que ciclicamente sabemos que acontecem.
Há anos que defendemos que para isso é necessário também criar condições de atração de população que permitam fixar quadros que tragam vitalidade à nossa força de trabalho e à nossa comunidade. Alertamos nesta casa que o turismo é fundamental, mas que tem pela sua gênese de ser uma atividade complementar por ser sujeito a choques exógenos que nenhum de nós controla. A pandemia veio provar mais uma vez que estávamos certos. Ano após ano vemos orçamentos em sentido contrário com o que defendemos. Hoje, para além das diferenças políticas que já demonstramos ao longo dos últimos anos, viemos pedir que pessoas e empresas fossem colocadas no epicentro da política orçamental. Se bem que desta vez não queremos que seja antes do tempo, mas no momento certo, para mostrarmos aos vimaranenses que aqui as batalhas são para vencer. Mas para isso temos que estar uns ao lado dos outros, passando, em primeiro lugar, por uma mensagem e uma ação forte da autarquia que vá ao encontro das famílias e das empresas que são aqueles que mais precisam neste momento. Obrigado.